Inscreva-se no canal Criação Conjunta. Receba por e-mail as atualizações do canal. Basta clicar nessa engrenagem do lado direito e escolher a opção Enviar atualizações. Requisitos do padrão, primeira parte. Simplicidade. Em caso de discordância entre os pais sobre a divisão de convivência e responsabilidades da guarda compartilhada, os juízes podem enviar o processo para os peritos avaliarem qual o melhor formato, medida que pode atrasar muito a modificação da guarda. Por este motivo, pré-avaliamos aqui quais seriam as características do padrão que sugerimos para a guarda compartilhada sob os mesmos aspectos que acreditamos que estes peritos deveriam realizar sua análise. Sendo, portanto, a qualidade da simplicidade o primeiro aspecto da escolha do formato de guarda compartilhada a ser escolhido. Ou seja, refletimos aqui sobre como o perito iria pensar para que você possa analisar o padrão que você vai escolher ali para a sua guarda compartilhada. Você vai lá, pede para o seu advogado, fala, olha, eu quero assim, assim, assim. Se você colocar de uma forma que o perito rejeite, você está perdendo o seu tempo oferecendo um sistema que ele vai rejeitar. Escolha um sistema que ele vai aceitar e muito provavelmente o juiz sequer manda para o perito. Se você olhar aqui no parágrafo da lei que estipula o que o juiz deve fazer, ele poderá basear-se. Se o juiz decidir que aquele formato está bom, está simples e é viável, ele nem manda para o perito. Então isso é importante, você já ofereceu uma solução pronta, aí você já dispensa o perito, facilita o trabalho do juiz, agiliza a solução do seu caso e escolhe principalmente um formato que vai funcionar para a criação aí do seu filho. Essa questão da simplicidade precisa ser discutida porque é um fator relativo. O que é simples? O que não é simples? Para o advogado, para o seu advogado, para o outro advogado, uma petição padrão que está lá estipulando o formato de guarda compartilhada é simples para ele. Ele é profissional, ele sabe como as coisas funcionam, aquilo é muito fácil. Para um psicólogo, talvez ele ache aquilo um absurdo, porque ele vai analisar sobre o aspecto emocional, o aspecto do dia a dia dos pais e não sobre o aspecto jurídico. Então vamos avaliar o que seria esse simples, o que a gente acredita que um perito deveria pensar, o pai, o juiz e todos. Simplicidade, para começar, é a capacidade de englobar a solução de vários processos ao mesmo tempo. Se você coloca algo complexo, fica parado lá na mão do juiz, do perito, a discussão se estende. A simplicidade, por outro lado, agiliza a solução do processo. Por isso que uma das características da peça jurídica é ser simples, clara, objetiva. Aí está um exemplo que a gente já citou em outro vídeo, do Norbert Hirschhorn, que criou a receita do soro caseiro. Por isso que é importante voltar, veja todos os vídeos do começo em ordem, porque é um método. Você entendendo na sequência do que é exposto aqui, você vai entender melhor. A gente abordou isso em outro vídeo anterior, assista se você não assistiu. Se você criar um padrão, ou fizer uma proposta e colocar um pequeno detalhe adicional, para o juiz ele já não vai poder usar aquilo como padrão. Não vai englobar a solução para todos os processos. Quanto mais tiver, menos se resolve. Já ficam outros processos de fora. E, consequentemente, ficando outros processos de fora, isso atrapalha o seu próprio processo. Então, mais uma vez, você colocar algo a mais, algo de diferente no seu processo, exclui ele da pilha. E ele pode ser esse daqui, que não se encaixa no padrão e fica lá parado sendo discutido e discutido e discutido. Aquele que mais ganha em usar o padrão é aquele que mais rápido quer exercer a criação conjunta dos filhos. Essa característica da simplicidade é muito importante porque a maior preocupação judicial são os conflitos entre os pais. Ah, não vou fazer guarda compartilhada, eu sou juiz, eu não vou impor ela, porque os pais vão criar um monte de confusões. E por isso criamos o sistema alternado escolar. Ele é muito simples, pois divide em dois grandes grupos a realidade da criança.
Se você analisar tudo que se refere à criança, você pode dividir entre a realidade de escola, que é bastante complexa, tem um monte de elementos, e a realidade fora da escola, que também é bastante complexa, tem um monte de elementos. O que se tratar de escola, resolve o pai. Então, material escolar, o desempenho na escola, conversar com a coordenadora, se está brigando com um amigo lá na escola, se está tendo conflitos com outros colegas. Falou escola, falou pai. Ah, mas eu sou mãe, eu não vou poder ir na escola do meu filho, que absurdo! Eu já vou parar de ver esse vídeo porque isso é ridículo. Olha, este sistema é um sistema, ou seja, é progressivo. Este é o primeiro aspecto dele. Então entenda como se você estivesse construindo um prédio. O que a gente faz primeiro no prédio? As fundações. O prédio não é feito só das fundações, mas você faz uma base firme para depois você construir o prédio. Se você só construir o prédio direto, o que acontece é que você vai acabar sem prédio, ele vai cair no chão, que foi o que aconteceu em 2008. O pessoal ficou tão focado em aniversáriozinho, em natalzinho, em datazinha XYZ, que eles esqueceram da fundação, do mais importante. Então não é importante colocar pai e mãe ao mesmo tempo discutindo escola. Você não pode, numa primeira etapa, sem criar a cultura do compartilhar entre os pais, já colocar um sistema de semanas alternadas, por exemplo, que foi um sistema que fracassou em 2008, já de imediato. Você coloca os dois discutindo o grupo da escola, na primeira semana o pai fala A, na segunda semana a mãe já vai lá e fala exatamente ao contrário. E fica esse jogo, o pai criticando a mãe criticando o pai criticando a mãe criticando o pai. Porque o pai quer a escola de um jeito, a mãe quer a escola de outro jeito. O erro não é da guarda compartilhada. O erro é do sistema, do formato empregado na guarda compartilhada, que não divide entre as responsabilidades. Esse cuida disso, aquele cuida daquilo. Só pode compartilhar as mesmas responsabilidades quando houver harmonia entre os pais. Isso é uma questão de bom senso. Você não vai jogar a criança numa briga entre os pais. Por isso que há um debate muito grande. Não pode impor guarda compartilhada porque vai fazer mal para a criança. Mas é claro que vai. Mas não pela guarda compartilhada. Você não pode tirar o pai da história, nem tirar a mãe da história. O que você pode fazer é criar isso. Falou de escola, mãe não se mete. Se há conflito, se não há entendimento, e no início, quando foi imposta essa guarda compartilhada, não vai haver esse entendimento. Então, falou escola, olha, me desculpe, assunto da escola, eu sou o pai, eu vou resolver. Então eu vou na escola, compro o que é necessário, conserto, mando consertar o que for necessário, acompanho. E quando for fora da escola, está lá de férias, a mãe está lá levando para passear, se divertindo. Mais uma vez, isso funciona como base. É a partir daí que vai se construir o compartilhar. Ah, agora a mãe vai se envolver com a escola, mas não vamos quebrar as fundações. Se der problema, volta para o básico. Ah, agora o pai vai ficar no feriado, a mãe não vai sumir com a criança. Ah, agora o pai vai ficar nas férias. Porque se ela começar a sabotar, ele vai sabotar também. E eles vão ter bom senso para não ficarem, ao compartilhar, tentando ser mais que os outros. Porque tem base firme. Você não começa tudo misturado porque dá bagunça. Fica isso aqui. Você não pode fazer sistema alternado de semana e não pode fazer sistema de dias alternados. São complexos, complicados, não há divisão de grupos, de responsabilidades, e eles fracassam como fracassaram em 2008. Então veja graficamente como funciona essa questão das semanas alternadas e depois a gente vai ver a questão dos dias alternados. Olha lá, primeira semana. O pai resolve as questões da escola e é a mãe que vai resolver questões fora da escola. Então o filho passou o final de semana com a mãe e durante a semana ficou com o pai. Na segunda semana, portanto, a mãe que vai ficar com as questões da escola. Ela vai ver o que o pai fez e como os pais não têm a cultura do compartilhar e há um nível de atrito muito grande, de competição,
de alienação parental, sim, em menor ou maior grau, primeira coisa que ela vai fazer, ela ou ele, né, não é a mãe primeiro ou o pai primeiro, qualquer um dos dois pode agir assim ou os dois simultaneamente, é mudar tudo. Não, a forma que o lanche, a criança levou o lanche para a escola está errada, o jeito que ela estuda eu quero de outro jeito. Eu vou até a escola e oriento a professora de outra forma. O material escolar não está completo, tem que encadernar ou não tem que encadernar, colocar capa, não colocar capa, assim, de outro jeito. Ela já vai querer influenciar em tudo, alterar tudo, criar confusão com tudo que o pai fez com a escola. E da mesma forma, o pai, no horário fora da escola, a mãe levou para passear, levou para a praia, ele vai e coloca na aula de futebol no final de semana. Para a mãe chegar e falar, não, eu não sou obrigado a levar no futebol do final de semana. Não, mas ele quer, porque ele pediu, porque isso, e às vezes a criança nem pediu, o pai já está querendo influenciar o final de semana da criança, porque a cada 15 dias ele pega. Aí a criança a cada 15 dias tem que fazer uma aula de futebol, ou é obrigada a isso, ou é obrigada a aquilo, e um tentando ali invadir o espaço do outro. Ou seja, alternando esses grupos a cada semana, é aí que os sistemas fracassaram. Né? Semanas alternadas, os juízes passaram a não impor mais. Porque começa essa briga, essa competição sobre o espaço do outro. O que ele fez durante a semana eu quero fazer diferente. O que ele fez no final de semana eu quero fazer diferente, eu quero fazer melhor. Eu quero comprar o meu filho, então eu levo no final de semana e gasto muito com ele. A mãe não tem condição. Ela no final de semana deixa ele em casa brincando, ele acha chato porque não ganha os brinquedos no final de semana do pai. Então, essa simultaneidade no início de grandes grupos é aí que fracassou o sistema. E dias alternados, quando é segunda, quarta e sexta com um, terça e quinta com outro, aí é pior ainda. Né? Isso acontece todos os dias, num nível diário. Então, o pior sistema para guarda compartilhada é o de dias alternados, segundo o nosso ponto de vista. O segundo pior sistema é o de semanas alternadas. São dois sistemas que não podem ser impostos de forma alguma. Né? Lembrando, sistema amigável, todos podem, os pais estão se responsabilizando, aí é uma outra realidade completamente diferente. Agora, pedir para o juiz assumir a responsabilidade disso aqui, por experiência, ele sabe muito bem que a imensa maioria dos casos vai acabar nisso, em pais em conflito, ele vai falar, eu vou criar alguma saída porque eu não vou impor. E se impor e der confusão, se entrar nisso, ele tira. Porque há um indício de problema psicológico na criança, de baixo desempenho escolar, a criança já não dorme direito, já não se alimenta direito, que é o que acontece nessa realidade. Por isso que os especialistas falam, guarda compartilhada só amigável. E a gente discorda. Guarda compartilhada imposta não se impõe no sistema de semanas alternadas e dias alternados. No próximo vídeo vamos tratar do pedido de guarda compartilhada. Lembrando que existem duas situações, a situação amigável e a situação litigiosa. Na situação amigável é muito simples, você pode fazer sem envolver justiça. Se organize com o pai ou a mãe e cuide do seu filho. Então, na justiça, há uma grande diferença entre discutir isso de forma amigável e lá simplesmente homologar um carimbinho, um título, que é a guarda compartilhada amigável, ou impor ela. Quando ela é imposta, é o juiz que impõe. A responsabilidade da decisão judicial é do juiz. Homologar não é decisão judicial. O juiz apenas dá um carimbinho ali para uma situação amigável. Nessa situação, a obrigação é dos pais. Então, isso é muito importante, a gente vai tratar no próximo vídeo. Situação imposta exige simplicidade, é uma outra coisa, completamente diferente. Situação amigável, você faz o que você quiser. Se você quiser colocar ali 50 folhas de itens a serem cumpridos pelos pais, você pode colocar, porque é amigável, vocês que estão assumindo a responsabilidade. No caso da imposta, não. Quem assume é o juiz. Se você complicar, você não vai levar.
Envolva-se aqui com os debates, com as discussões, comente os vídeos, estamos aqui à disposição para o debate aberto, para as críticas, pode criticar, tirar suas dúvidas. Lembre-se nos comentários que isso daqui é um método, não tente entender os vídeos individualmente, precisa ver cada série do começo. E se tiver dúvidas específicas, por exemplo, jurídica, vai para a série de operador do direito, porque há uma conexão entre os aspectos aqui envolvidos. Tem aspecto de direito, que envolve questão jurídica, tem aspecto de psicologia, que envolve questão como, por exemplo, alienação parental. Então, não tente entender vídeos individualmente. E comente, tire as suas dúvidas, debata, comente sobre os comentários dos outros pais. Tem aí o recurso de comentário, use à vontade.